Fala pessoas, dia 17/4, segunda-feira. Lembrando, vídeos exclusivos já disponível 1h30. Um assunto muito pesado, muito tenso, mas está lá quem é membro do canal, na aba comunidade, ou recebeu via e-mail através do Padrinho ou Patreon. E vamos falar do Lula aqui. Acelerou muito mais rápido do que eu imaginava. Achei que demoraria um pouco mais para ele ir para cima dos Estados Unidos, porque ele disse que é preciso que os Estados Unidos parem de incentivar a guerra e comecem a falar em paz, diz o Lula na China. Falando, não, os Estados Unidos começou com isso aí, né? E o André fala, e por que ele não fala para a China parar de apoiar a Rússia na guerra? Ah, isso aí não pode, porque aí tem algumas coisas que não pode, porque o comunista tem que ser unido. Críticas de Lula sobre guerra desagradam os Estados Unidos, que vem repetição da propaganda russa e chinesa. Os caras estão ficando chateados. Eu me pergunto para os Estados Unidos, acharam que ia acontecer o quê colocar um comunista na frente do Brasil? Você acha mesmo que porque vocês ajudaram, ele iria ficar tranquilinho, respeitando? Ainda mais o Lula, que tem raízes muito profundas no comunismo na sua história de vida, causou surpresa de diplomatas. Críticas feitas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos em sua viagem à China incomodaram Washington, principalmente quando Lula disse, na noite de sexta-feira, que os Estados Unidos não querem a paz, ao se referir à guerra entre Rússia e Ucrânia. Lula disse ainda que os Estados Unidos deveriam parar de fornecer armas a Kiev. Um integrante da diplomacia americana afirmou que não há problema algum em Lula viajar para outros países e estabelecer parcerias estratégicas. Causou surpresa, porém, a forma como o mandatário brasileiro se referiu aos Estados Unidos. Realmente eles ficaram meio chateados. Se o Brasil, a China ou o BRICS querem substituir o dólar, boa sorte com isso, diz o embaixador dos Estados Unidos. Segundo o embaixador americano Thomas Shannon, que chefiou a embaixada dos Estados Unidos em Brasília durante os anteriores governos do PT, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva está repetindo a narrativa da China em sua visita a Pequim e Xangai. E isso não trará benefícios ao Brasil. São escolhas do Brasil e serão problemas para o Brasil. Boa sorte com isso, afirma Shannon, que defende a necessidade de os governos de Lula e Joe Biden basearem sua relação na defesa da democracia em ambos os países, né? Democracia. Brasil se recusa a vender armas para a Ucrânia e cria problemas para os Zelensky. O Brasil comprou algumas armas da Alemanha em 2014 por causa da Copa, e aí a Alemanha falou, ó, as autoridades alemãs pediram ao governo brasileiro no ano passado que devolvesse a munição não utilizada, mas a resposta do Brasil foi clara, não se fosse para a Ucrânia. Então você vê que, sinceramente, o Brasil já está numa posição firme contra aí os globalistas, está realmente do lado da China e da Rússia. Lula volta a dizer que a Ucrânia também é responsável pela guerra com a Rússia, decisão de dois países. Só que ele fica meio chato aí falar isso, porque se a Ucrânia desiste da guerra, não existe mais Ucrânia. E se a Rússia desistir da Ucrânia, não acontece nada, só que a Rússia não tem a Ucrânia. Claro que aí tem uma questão da OTAN, a gente sabe muito bem, mas mesmo assim, a armadilha criada pelos globalistas contra o Putin foi muito interessante, porque eles colocaram aí, vamos dizer aí, a OTAN em volta, ou deixando aí, impedindo que a Rússia avance caso um dia queira, e já ficou nervoso, e o Putin já foi pra cima. Falas de Lula sobre guerra na Ucrânia ignoram fatos sobre a invasão russa. Isso aqui é só para mostrar que o Metrópolis está mostrando algumas inverdades, ou seja, a Metrópolis está desmentindo o Lula com vídeos antigos. Então a gente tá vendo até a mídia começando em peso, atacando de certa forma o Lula. Folha de São Paulo, profundamente problemática, diz Casa Branca sobre postura de Lula na guerra da Ucrânia. Porque a Casa Branca está nervosa, o Brasil está papagueando a propaganda russa e chinesa sem observar os fatos em absoluto, John Kirby diz. Coordenador de comunicação e estratégia do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, é profundamente problemático como o Brasil abordou essa questão de forma substancial e retórica, sugerindo que os Estados Unidos e a Europa de alguma forma não estão interessados na paz ou que compartilhamos a responsabilidade pela guerra, afirmou ele em conversa com jornalistas. Francamente, neste caso, o Brasil está repetindo a propaganda da Rússia sem olhar para os fatos. Estão todos revoltados, não só os Estados Unidos, o mundo tá batendo no Lula, todo mundo globalista. União Europeia e Estados Unidos rebatem crítica de Lula. Casa Branca afirma que o presidente brasileiro repete propaganda russa. Comissão Europeia reage às falas de Lula sobre a guerra. Comissão Europeia reage às falas de Lula sobre a guerra. Não é verdade que a União Europeia e os Estados Unidos estão ajudando a prolongar o conflito. Peter Stano, um porta-voz da instituição, alegou que países fornecem armamentos para ajudar a Ucrânia a se defender da invasão russa.
E aí tá todo mundo revoltado com o Lula. Quem diria, né? Se o Brasil fosse invadido, Lula apoiaria um plano de paz que recompensa o agressor? Folha de São Paulo pergunta. Você vê a Folha batendo no Lula. Metrópolis. Não queremos ser vendedor de estatal, diz Lula à TV chinesa. Tá aqui a matéria, né? Lula diz à imprensa chinesa que o Brasil não vai vender mais empresas estatais. Só que a fala, se tá aqui certinho, ó. Não queremos ser vendedor nem só de commodities ou vendedor de empresa estatal, né? A comunicação dele é horrível. Mas de certa forma, não interessa. Se o Lula fosse vender, venderia para a China. E se a China tiver controle do Brasil e ser do Estado, é o mesmo controle. Então não importa, mesmo se você vendesse para uma empresa privada da China, quem controla as empresas privadas da China é a China. Por quê? Lá é um metacapitalismo, é um Estado que tem um capitalismo artificial, né? A única coisa que eu quero é o seguinte, é preciso criar uma nova forma de governança mundial. A China tem que ser levada em conta, o Brasil tem que ser levado em conta. Um país como a Nigéria, como o Egito, como o México, tem que ser levado em conta. A Índia tem que ser levada em conta. E o Lula falando é horrível. Mas enfim, Lula volta a dizer em Abu Dhabi que a Ucrânia e Rússia são responsáveis pela guerra. Então ele não para de repetir isso. E o que está acontecendo? A Rússia está começando a brilhar os olhinhos. O enviado de Putin disse que Brasil e Rússia partilham da mesma visão sobre a guerra, né? Sobre a guerra da Ucrânia. Ou seja, capturou aí a Rússia, o coração da Rússia. A Rússia quer que o conflito na Ucrânia termine o mais rápido possível, diz Lavrov no Brasil, né? Que aí o Brasil recebendo de braços abertos e os Estados Unidos enlouquecido. Só lembro de uma coisa, tinha muita gente da direita aqui apaixonada pelo Putin. Eu falei, olha, um dia vocês vão acabar concordando com o Lula, porque o Lula, se respeitar as suas raízes, ele pode muito bem disfarçar e virar um globalista. Não virou pelo que está informando aqui, pelo menos ele pode até titubear, ele pode até dar uma deslizada, fingir daqui para frente, mas na minha opinião, ele já acelerou pro lado vermelho da coisa. E um monte de gente de direita vai ter que concordar com o Lula agora, ou vocês decidem. Eu aqui sempre fiquei totalmente longe de apoio globalista ou comunista, né? Mas tem muita gente aí que adora um vermelhinho. O Brasil esquece o apoio dos Estados Unidos à democracia e à eleição de Lula. Reclamam diplomatas americanos. Ou seja, o Brasil esqueceu o apoio. Mas vocês vão confiar em comunista? É lógico que ele esqueceu o apoio e não está pouco se ferrando. Nesta segunda-feira, em mais um ato visto pelo governo dos Estados Unidos como um posicionamento a favor da Rússia, o governo brasileiro vai receber o ministro das Relações Exteriores, de Vladimir Putin, Sergei Lavrov. A reunião tem potencial para elevar ainda mais a insatisfação americana com o governo Lula. Onde que estão insatisfeitos? Eu falei pra vocês, né? Os democratas americanos têm que ficar de olho. Eles colocaram o Lula de certa forma, né? Toda a questão de Alckmin como vice e tal, fizeram toda essa bagunça. O Bolsonaro também, na minha opinião, na época eu não deixei muito claro, mas quando ele foi visitar o Putin, eu falei, olha, isso aqui não é uma estratégia muito boa. A gente falou um ano antes, eu falei, olha, galera, se o Bolsonaro escolher o lado do Putin, vai ser complicado a reeleição, porque ele vai bater de frente com os Estados Unidos. E quem bate de frente com os Estados Unidos, no Brasil, historicamente, nos últimos 250 anos, não se dá bem. E aí o Lula está fazendo isso, né? Mesma coisa que o Bolsonaro fez. O flerte com a Rússia. Como é que vai se dar as coisas? A história pode se repetir. Estamos perto, né? Tem muita coisa acontecendo gravíssima no Brasil. Mas voltando a falar daquele assunto chato de AliExpress, Shein e Shopee, imposto deve ser pago pelo cliente e não pela empresa. Olha só, claro, mas é lógico, né? Correios e Grupo Alibaba, dono da AliExpress, fecham um acordo. Falam que não tem nada a ver com a questão de imposto, mas eu acho que sim. Alguma coisa tem nesse balaio aí. Por quê? Por que isso está acontecendo bem na hora da visita, né, do Lula à China? Muita gente vai pensar, nossa, o Lula está prejudicando a China, porque a China vai vender menos. Mas se tiver algum tipo de acordo onde o imposto pago seja uma parte redirecionada à China? Nunca se sabe, né? Mas aí vai ter menos vendas. Será que vai ter menos vendas? Será que às vezes o valor na China, mesmo assim, é mais barato que aqui no Brasil? Quem compra, quem gosta de comprar, muito provavelmente está ferrado. E vamos lembrar do passado? Vamos. Plano de Guedes era ampliar até $100 o limite de isenção de encomendas em sites internacionais. Que saudades! Eu falei, não percam essa chance. Não joguem fora o Bolsonaro. Ah, mas eu não gosto, fala palavrão, não sei o quê. Ou seja, vai ter imposto de sobra, vai ter um monte de problema, porque você não gostou de como ele se portou, como ele falou. Olha as ações políticas da coisa. Vocês vão perder e muito. Mercedes-Benz vai suspender contrato de trabalho de 1.200 funcionários a partir de maio. Pessoal que ganha bem, pessoal que ganha Mercedes-Benz, né, na Scania, o pessoal ganha muitos benefícios, vão se ferrar, porque o Brasil está caindo. Henrique diz, faz o L, o amor vence.
Avisamos, o PT volta, não acreditaram, brincaram com o perigo, tá? Aí o que eu dizia, a direita brasileira, falei no vídeo exclusivo de hoje, a direita brasileira, do nada, muitos influenciadores, para você no YouTube, muito bonitinhos, não falavam nada contra o Bolsonaro, mas apoiavam dezenas de perfis anônimos que esculachavam o Bolsonaro. E esses perfis maravilhosos que vocês amam faziam puta de um romance por detrás das cortinas para derrubar o Bolsonaro. Poucos, né? Eu, por exemplo, apanhei muito por não sair da linha e falar, meu, até o fim. A única coisa, quando o Bolsonaro foi falar com o Putin, eu fiquei, quase perdido a coisa, mas enfim, já era o final, já. A gente tava na reta final. Enfim, o que temos que ver agora é que o PT, vamos ver até quando ele vai conseguir bater de frente com os Estados Unidos. Eu tenho medo que os democratas estão meio frouxos, mas nunca subestime também os Estados Unidos. Historicamente, costumam, quando a coisa tá pegando fogo, eles vão lá e agem. Vamos ver. Musk cria empresa de inteligência artificial que deve competir com dona do ChatGPT. Elon Musk, lembrando, é aquele cara que também foi um cara que fundou o ChatGPT. Então ele tem potencial, é um dos caras mais inteligentes da nossa época, né? Às vezes as pessoas não vão atrás dos feitos dele, a qualidade dos carros, o SpaceX. É realmente um gênio. Ah, mas eu não gosto, ele é globalista. É um cara bem antissistema, tá? Outra notícia do Elon Musk. Diz que Twitter está trabalhando em um recurso em que os usuários podem ativar ou desativar a criptografia para DMs no final deste mês ou no próximo mês. Ele diz que deve ser tal que ele não possa ver as mensagens, mesmo que tenha uma arma apontada para a sua cabeça. Ou seja, ele está dizendo que as pessoas vão ter liberdade absoluta no Twitter. É muito perigoso fazer esse tipo de atitude, né? Mas ele está fazendo, enfrentando o governo americano, que ele tem vários contratos, inclusive. Babás vão à justiça contra Zanin e esposa sob a alegação de jornada abusiva e dano moral. Só que esse assunto é de 2017. Por que a Folha de São Paulo está atacando Zanin agora? Só porque é o indicado de Lula? A guerra contra o Lula está oficializada na mídia ou ainda não? Falta a Globo ainda. Aí pergunto aqui, por que trazer uma ação de 2017 que já até foi paga agora, dona Folha? O pessoal da esquerda já tá ligado. O que está acontecendo com a mídia brasileira? Pois é, Valdemar temia que Bolsonaro usasse a PF contra ele, diz articulador. Quem é articulador? O Ottoni. O Ottoni falou que o pessoal tinha medo do Bolsonaro, que o Bolsonaro tinha controle da PF. O Bolsonaro, ele sempre foi um cara que tentou ao máximo fazer as coisas sem apoio absolutamente nenhum. Quando o Moro saiu, ele fez o possível estrategicamente, reuniu todo mundo em volta dele para tentar se proteger das acusações. Então o pessoal fala que o Bolsonaro tinha poder, não tinha poder nenhum. Na verdade, no final, ele foi abandonado por todos, é militar, o que for. E o pessoal ainda tá chutando o cachorro morto. O bolsonarismo não precisa de adversários, eles se enrolam sozinhos mesmo. E a esquerda dá risada. Da direita patética, que eu falei, não vai conseguir, em 4 anos desmanchou. O Brasil é isso, o Brasil é pura esquerda. O pessoal tenta evitar, fala, não, o Brasil é conservador. Será mesmo? O Banco de Desenvolvimento da China emprestará 6,5 bilhões ao Brasil desmercadante. Mas é lógico, se tiver retorno, porque nenhum país é bonzinho. Ah, vamos emprestar tranquilamente. Vai ter retorno? Com juros, é um investimento, vai saber o que vai acontecer no Brasil e com a China, né? O quanto Lula entregará o Brasil para a China. O opositor russo é condenado a 25 anos de prisão após criticar guerra na Ucrânia em entrevista à CNN. Lá não tem brincadeira na Rússia. O pessoal fala assim, mas a liberdade, a democracia, não existe. Ou você apoia o governo, ou ponto final. PGR pede condenação à prisão de Sérgio Moro por dizer que Gilmar Mendes vende habeas corpus. Eu nem vou falar muito isso aqui. O Moro está encrencado, o PGR fecha a porta para acordo com o Moro em denúncia sobre Gilmar Mendes e os caras estão indo atrás do Moro agora por um vídeo que saiu aí, vazou dele brincando, confraternizando, falando contra o Gilmar Mendes. Enfim, né, você vê que o sistema é esse, vai confiar no sistema, né? Tentaram avisar de todas as formas, os caras têm muito poder, não tem brincadeira. MST invade a área de pesquisa da Embrapa em Pernambuco, sede do INCRA e fazendas pelo país. E aí, repetindo 64 quase, estamos perto, tá? Internacionalmente, primeiro-ministro japonês é retirado de evento após a explosão. A gente vê que não é a primeira vez que acontece coisas bizarras no Japão, porque é muito perto de toda a questão ali, China, Coreia do Norte. Pode acontecer aí alguns boicotes, alguns ataques no Japão, é tudo muito perigoso, né? E sobre questão de lacração, que a gente fala muito de globalistas, influencer trans vira garota propaganda de cerveja e ações da empresa caem 5 bilhões. Lacrar e não lucrar, essa é a regra. Só que eu falo pra vocês, muitas dessas coisas falam, nossa, se ferraram. Nem sempre, porque talvez as pessoas falam, não, faça esse tipo de propaganda e a gente cobre o rombo.
Eu acho que tem muita gente com tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que você nem consegue imaginar. Porque tem muita coisa na questão de mercado financeiro, de especulações, que poderosos já estão com dinheiro tanto que eles não precisam mais de nada de dinheiro. É a minha opinião, né? Cientistas alertam para aumento de infecções bacterianas fatais devido ao aquecimento global. Lógico, o aquecimento global é culpado de tudo, né? Falaram que tem infarto, que aquecimento global é o culpado de tudo. E as pessoas às vezes acreditam, né? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembrando, o vídeo exclusivo já está disponível, muito antecipado, muita gente que gostaria de assistir. 1h30, tem que ter paciência, né? Mas o importante é que vocês estão apoiando o canal sempre, porque o canal não tem propagandas, né? O pessoal fala assim, monetiza seu canal? Não consigo. Se eu colocar monetização, fica amarelo. Se tem vídeo meu de 10 anos atrás que o YouTube foi caçar para desmonetizar, onde eu falava, né, de meus 27 anos, quais eram meus planos com o canal, eu cheguei lá, estava desmonetizado. Esse canal ele não tem jeito. Então, só vocês podem deixar ele vivo. E eu espero que vocês permaneçam aqui comigo. Lembrando, tem link da Amazon também. Só navegar e comprar qualquer coisa. Ajuda bastante, lembre-se disso. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.